Então, vamos lá, pessoal. Retomando agora o texto, né, do Caderno da Cidade, página 25 agora, tá? A gente estava lendo, as páginas do texto do artigo, o artigo científico Por que Choramos. Então, vamos continuar a leitura a partir da página 25, tá? A gente parou naquela parte que os mexicanos costumam se juntar aos mariachis quando sofrem uma decepção amorosa e começam a se embebedar, né? E aí a autora fez uma comparação com os machões e a música sertaneja. Então vamos lá, continuando. Estudar as diferentes culturas e suas manifestações é a melhor maneira de compreender o que significa chorar, afirma o professor Tom Lutz, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. As razões pelas quais as pessoas choram, o momento considerado apropriado para o choro, o que representa para um homem ou para uma mulher, verter lágrimas em público, tudo isso muda. Na tentativa de entender o complexo e admirável mundo das lágrimas, Lutz fez um passeio pelo universo das representações artísticas e culturais do choro. A aventura resultou no livro Crying, A Natural and Cultural History of Tears. Chorar, uma história natural e cultural das lágrimas, ainda inédito em português. E encontrou histórias curiosas que, se não dissolvem o mistério do ato de chorar, ao menos reforçam seu caráter fluido e mutável. Em 1972, Edmund Muskie, um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, derramou algumas lágrimas, diz Tom Lutz. Na época, isso foi considerado sinal de fraqueza, e ele acabou renunciando à corrida presidencial mais cedo. 20 anos mais tarde, o presidente Bill Clinton chorava publicamente nos momentos apropriados e havia um senso geral, especialmente entre as eleitoras, de que isso era algo bom. Como o significado social das lágrimas muda ao longo do tempo, elas passam de politicamente desastrosas para vantajosas, afirma. A partir de textos históricos e literários, Lutz identifica diversos tipos de lágrimas emocionais de acordo com o significado que assumem em contextos diversos. Existem as lágrimas de heroísmo e a de consideração. Então vamos grifar aqui essa parte, né, das diferentes lágrimas. Quando Rolando, o guerreiro mais famoso da França medieval, morreu, conta-se que mais de 20 mil cavaleiros choraram tão profusamente que muitos desmaiaram e caíram do próprio cavalo. Há muito tempo, as lágrimas têm sido associadas à santidade. Existe também a conotação de penitência, em que o choro funciona como um meio de redenção. Os evangelhos contam a história da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus Cristo com suas lágrimas. Em outro momento, falam do arrependimento de Pedro, que negou 3 vezes conhecer Cristo e depois disso chorou amargamente, rompendo em soluços. Então aqui nesse parágrafo ele vai explicando, né, que as lágrimas elas têm, conforme as épocas, elas tinham um significado, né, tanto um significado associado à santidade, quanto um significado de redenção, né, ou seja, aquela pessoa que fez algo errado e vai se redimir daquilo, ou se sente culpada e aí chora, enfim. Existe também o choro de frustração, como as lágrimas coletivas dos milhares que viram a seleção perder dos milhares de brasileiros que viram a seleção perder para o Uruguai em pleno Maracanã, na Copa de 1950. Aliás, em competições como os Jogos Olímpicos ou o Campeonato Mundial de Futebol, o choro ganha diferentes significados. A busca por resultados e pela superação de limites, a pressão exercida pelas equipes e as emoções extremadas inevitavelmente levam às lágrimas. Existem os choros de tristeza diante da impossibilidade da vitória, há as lágrimas de alegria depois de uma conquista difícil e de alívio quando os resultados são atingidos. E depois da disputa pelo primeiríssimo lugar, sempre aparece o choro dos vencedores que ganham e daqueles que perderam pela diferença de milésimos de segundo ou de um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Agora a página 26. Estímulos para derramar lágrimas não faltam. Desde os primórdios do teatro, dramaturgos e diretores usam as lágrimas cênicas para emocionar a plateia. Muitas vezes o público vai ao cinema ou aluga um DVD na expectativa de chorar com o filme que vai assistir.
como ocorria com as peças de Jean Racine, dramaturgo francês do século XVII, e com os romances melosos dos idos de 1800. Existem certas técnicas usadas na elaboração de roteiros de cinema que ajudam a emocionar os espectadores. A morte súbita de um personagem, um acidente com uma criança ou uma doença inesperada, por exemplo. Tom Lutz cita o caso de Titanic, de James Cameron, filme assistido por milhões de pessoas no mundo todo. Adolescentes entrevistados depois da sessão confessavam que, mesmo já tendo visto o filme várias vezes antes, voltavam para o cinema simplesmente para chorar. É ótimo chorar, porque isso torna o filme bem mais agradável, diz uma garota citada por Lutz. Então aqui ele vai falar da questão da arte, né? E de como as lágrimas aí, como chorar, tocavam as pessoas, né? Ou então os filmes com histórias que fazem as pessoas chorar. Mas afinal, chorar faz bem? Certamente faz, diz o psicólogo transpessoal Roberto Zimmer, de São Paulo. Diversos problemas psicossomáticos e também episódios de depressão têm sua origem na repressão do choro. As lágrimas ajudam a pessoa não só a expressar as necessidades, mas também a preenchê-las. Então aqui ele explica, né, cientificamente que as lágrimas aí, quando a pessoa reprime o choro, ela pode, né, ter alguns problemas aí físicos, ela pode ter depressão, né? Então as lágrimas elas ajudam a expressar as necessidades, as emoções e tentar preencher de alguma forma. Chorar funciona como uma descarga física e emocional. O filósofo romano Sêneca já tinha escrito: as lágrimas aliviam a alma. E um antigo provérbio hindu afirma que chorar faz bem para a aparência, depois que o inchaço dos olhos passar, obviamente. Ou seja, chorar traz benefícios para o corpo, para a alma e para o humor. De acordo com Tom Lutz, a maioria das pesquisas atuais sugere que, ao contrário do que se pensa, o pranto não acontece no momento de clímax emocional para desafogar a tensão. As lágrimas aparecem, na verdade, quando o organismo está se restabelecendo da profusão de emoções. Trata-se de uma reação pós-crise, de um mecanismo natural de cura. Um bom choro vale mais que doses de tranquilizantes, diz Guilherme Rubin. Portanto, luz verde para as lágrimas. Da próxima vez que sentir emoções fortes, abra as comportas sem culpa. Esse texto, então, está aqui, né, no site da Super Interessante, Super Abril, e foi retirado, né, a data de acesso foi dia 31 de outubro de 2016. Aqui no último parágrafo, então, ele fala da questão de que, cientificamente, as lágrimas, elas são quando as emoções já estão se estabelecendo, né, e aí a pessoa chora, né, depois de uma confusão aí de emoções. Então, vamos lá. Agora a gente vai partir para os exercícios. Algumas vezes vocês vão ter que voltar no texto para respondê-lo, tá? Então, se for necessário, voltem o vídeo, leiam mais vezes, tá certo? E eu vou lendo as questões com vocês. Eu coloquei as questões em outro arquivo, porque esse arquivo que eu tenho tem as respostas, né? Então, eu coloquei aqui as questões em outro arquivo. A gente vai fazer a leitura, né, da primeira questão nos dias seguintes, né, nos próximos dias, nas próximas aulas, eu vou continuar fazendo a leitura das questões com vocês, explicando, e vocês vão respondendo aí na apostila de vocês, tá? Eu vou deixar também sempre um arquivo modelo, né, com as questões, com um espaço lá para vocês responderem, mas de preferência façam na apostila e fotografem e me mandem, tá? Para que eu possa fazer a correção. Então vamos lá. A revista em que foi publicado o texto lido é especializada em divulgação científica, isto é, publica textos, artigos, verbetes e reportagens com a finalidade de divulgar para o grande público as discussões das mais variadas ciências. Questão 2. Qual é a relação entre o título da revista Super Interessante e a divulgação científica? Então, o título da revista, né, o nome Super Interessante, o que ele tem a ver com divulgação científica? Que matérias que essa revista publica e por que esse título tem a ver, o que ele tem a ver com divulgação científica? Por que escolheram esse nome para a revista? Uma revista que faz divulgação de descobertas científicas, tá?
Esse é o exercício 2, vocês hoje só vão fazer ele, então a gente finalizou a leitura do texto, né? Grifamos as partes importantes e aí vocês agora vão responder o exercício 2. Nos próximos dias, né, eu vou gravar a explicação dos outros exercícios, tá? Não esqueçam que quinta-feira é ponto facultativo, tá? De Corpus Christi não vai ter aula, não vou publicar atividade. E na sexta é plantão de dúvidas, então eu vou gravar aí os exercícios, a explicação dos exercícios, e vocês vão fazer até quarta-feira. Sexta-feira conclua o que tiver para fazer e eu estou disponível para esclarecer as dúvidas, tá certo? Então, até mais, cuidem-se e a gente se vê na continuação da leitura dos exercícios. Tchau, tchau.